Saudações a todos, Orumilá Boru, Orumilá Boié, Orumba Xixê. Eu sou Marcos Arino, Babalaô e Calgundá, e este é o canal do blog Orumilá-Ifá. Hoje vou falar nesse vídeo sobre multiplicidade religiosa. Esse é o primeiro vídeo de uma série de alguns, em que o tema principal será falar sobre intolerância religiosa. E eu inicio aqui com esse, falando sobre multiplicidade. Não deixe de assistir logo a seguir o clipe. Ele é feito com fotos que eu capturo, e cada vídeo, cada clipe é um clipe diferente, que eu procuro reunir imagens da religião. Ok? Nos vemos a seguir. Aurele, aurele, cole, aurele, aurele, cole, aurele, aurele, cole, aurele, aurele, cole, awaboni Maria wazali, aurele, aurele, cole, 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 awaboni Maria wazali, aurele. Para falar de intolerância religiosa, o primeiro aspecto que a gente tem que explorar bastante, no entendimento de todo mundo, é falarmos sobre multiplicidade religiosa. Temos que entender o fenômeno de por que existem tantas religiões no mundo. Por que não existe apenas uma? A outra pergunta é, existe alguma religião que está certa? Existe alguma certa entre todas elas? Essas foram questões que eu já abordei em vídeos anteriores. Quem viu já pode ter me visto falar um pouco sobre elas, mas eu não estou aqui me repetindo em temas, mas não consigo prosseguir no tema de intolerância sem a gente revisar essa parte bem rapidamente aqui, para que a gente possa seguir com a mesma base. Eu poderia dizer o seguinte para vocês. Uma tese para a existência de múltiplas religiões, que é o que talvez muita gente acredita, é que no mundo todo existam, no mundo todo, na nossa existência, existem múltiplos deuses. Eu tenho Deus A, B, C, D, X, Y, eu tenho um monte de deuses. E alguns deuses são bons, alguns deuses são ruins, e cada uma dessas religiões cuida de um desses deuses. E a gente pode dizer que existe uma competição entre deuses, ou existem deuses mais certos que outros. Talvez essa seja, por exemplo, uma visão que talvez as religiões abrâmicas, as religiões cristãs tenham passado para as pessoas. Que eles têm um Deus certo e a forma de cultuar, o único que pode ser cultuado é aquele, que existem outros deuses que você não deve se dedicar àquele Deus. Então vejam, para a gente reconhecer que isso é dessa maneira, nós teríamos que então entender que o divino, o supernatural, é composto por um monte de divindades, e você tem cada um cultuando uma, e alguns são os predestinados que conseguem escolher qual é a divindade certa, boa, e aquela ali é ruim, dessa maneira. Para desmontar essa tese, eu vou recorrer a uma figura filosófica chamada, uma das navalhas filosóficas, chamada a navalha de Ockham. Ela diz o seguinte: você tem sempre, resumindo, na navalha de Ockham, você tem sempre que procurar a explicação mais simples. Alguma coisa, nenhuma ideia, ela é razoável se ela é explicada por uma coisa muito complexa. Se você tem várias explicações, a mais simples deve ser a mais indicada. Eu estou aqui, não sou um especialista nisso, mas aprendi sobre isso, então estou repetindo o que eu vi. Então, recorrendo à navalha de Ockham, esse modelo, com muitas divindades, e cada religião se conectando a uma delas, com boas e ruins, é um modelo um pouco complexo demais. O modelo que eu passei para vocês, o qual eu acredito, é aquele que o divino é um só. A gente tem um divino. O que aconteceu foi que, em diversas partes do mundo, as pessoas configuraram entendimentos diferentes para esse divino. No que diz respeito a quem ele é, o nome que ele ganha, e principalmente a forma como se relaciona com ele. Esses diferentes entendimentos do divino e das suas propriedades, das suas capacidades, é que gerou várias religiões. Tá? Além disso,
cada povo, né, o mundo é muito grande, e cada povo configura uma religião da forma mais adequada à sua sociedade, à sua história, à sua cultura. Então, isso fez com que a gente configurasse várias religiões ao redor do mundo. Eu acho essa uma explicação muito mais razoável e muito mais simples. O que significa que todos nós que somos religiosos, todos nós que acreditamos que existe um divino, um supernatural acima de nós, estamos, na realidade, lidando com a mesma coisa. O que a gente está nos diferenciando é da forma como a gente aceita, como a gente procura, o conhecimento que a gente ganha para entender a influência da religião. Quando a gente entende, né, as religiões de uma forma geral, como eu tentei fazer, e eu expliquei em vídeos anteriores, o que a gente tem? Na religião a gente tem cosmogonia, que é a forma como a religião explica a criação do mundo, a existência. Tem a teogonia, que explica ali as divindades entre elas, relações, as múltiplas ou poucas divindades. E a teologia, que é a forma como você, como a gente, nós nos relacionamos com essas divindades. O que acontece com essas múltiplas religiões que eu observei? Essa parte de cosmogonia e teogonia realmente são bem diferentes. Cada religião está explicando a origem do mundo com mais ou com menos detalhe do que outra. Mas quando a gente diz respeito à relação, né, a teologia, a relação das pessoas com o divino, com Deus, elas são muito próximas, são muito parecidas. Também existem alguns aspectos teogônicos muito similares do que sejam divindades, como elas se comportam, como é que elas se dividem de uma forma geral. Então, quando a gente começa a olhar religiões com um olhar mais aberto, a gente vai encontrar muitas semelhanças, tá certo? Então, baseado nisso, é que eu digo que, para mim, e o que eu passo para todos que estão me ouvindo, é que o modelo mais comum é o modelo no qual você tem um modelo do mundo divino, que seja comum, e as pessoas criaram interpretações diferentes para esse divino. E no que variam as interpretações? É interessante entender. Lembra que eu falei sobre a questão dos ateus, né? Os ateus são aquelas pessoas que não reconhecem a existência desse supernatural e desse divino. Para eles, o que importa é o mundo que nós estamos aqui. Ok, então, tirando os ateus, que têm essa compreensão, resta as pessoas que são as pessoas religiosas. As pessoas religiosas são aquelas que têm fé, ou seja, que acreditam nas outras e também acreditam que existe um divino acima dela. O que muda de forma relevante nas propostas das religiões é justamente como as religiões nos passam, nos transmitem essa estrutura entre o supernatural e o natural, entre a nossa vida e o divino. Cada uma das religiões do mundo estabelece uma proposta de como entender isso. Essas propostas, como eu falei antes, elas podem ser um pouco mais similares ou um pouco mais distantes, elas podem ter mais detalhes ou menos detalhes. Muitas religiões se caracterizam como a religião Yorubá, como o Candomblé, como o Ifá, em entender que existe um supernatural poderoso com energias e forças e que existe e a religião deve nos ensinar, nos orientar como usar esse supernatural para que tenhamos uma vida melhor, para que tenhamos coisas melhores, que possamos resolver questões de nossa vida na Terra. Outras religiões, por exemplo, podem ignorar esse supernatural ou conhecer pequenos aspectos dele, ou outras quererem não ter nenhum tipo de relação com isso. Mas nisso que eu estou falando, a gente pode entender da seguinte, eu acho natural que todos entendam da seguinte maneira. A gente pode ter dezenas, centenas de religiões no mundo. O mundo já teve centenas de religiões. Muitas começaram, acabaram, algumas melhores, outras melhores. Alguns transmitiam mais tranquilidade, ou mais firmeza, mais conhecimento para as pessoas, outras menos. A história foi pródiga em criar e extinguir religiões. Foi pródiga também em sempre ter religiões. As pessoas sempre se associaram. Então, para quem é religioso, se você convive com 10 pessoas e cada uma dessas 10 tem uma crença religiosa diferente, para a gente não faz a menor diferença, isso não afeta, ou seja, a forma como eu vou falar um pouco mais à frente de alguns efeitos disso, mas a forma como ela entende a religião dela, o que ela decide praticar, como entender, não faz muita diferença para a gente. Então, a gente pode viver perfeitamente no mundo de multiplicidade religiosa,
no que as pessoas acreditam, no que querem acreditar, tá certo? Ou como, vou revisar essa frase, no que as pessoas acreditam, na forma como elas acham que é mais adequado para elas acreditarem. Ou seja, a religião, acima de tudo, transmite um conforto para a nossa vida, um conforto de encarar a nossa vida sobre aqueles aspectos que eu disse antes do que é uma religião, tá certo? Bom, isto é o importante. Então, a gente poderia dizer o seguinte, que multiplicidade religiosa, primeiro é você respeitar as pessoas, a diferença entre elas, e como pessoas de fé, a gente entender que outras pessoas têm fé também, como a gente, só que elas manifestam aquilo de forma distinta. Então, ter a multiplicidade é isso, é natural, não estamos falando de coisas diferentes, e você pode deixar as pessoas escolherem a forma como elas querem manifestar aquilo, tá certo? O contrário disso é a questão da violência religiosa. E eu posso dizer para vocês, assim, alguém pode depois contestar isso aí, mas violência com origem religiosa, ela está fortemente na história da humanidade relacionada com as religiões abraâmicas. Quem são as religiões abraâmicas? Os judeus, os católicos, os protestantes e os muçulmanos. Essas 4 linhas religiosas, na verdade, são todas uma mesma religião. Elas derivam de um mesmo entendimento, ou seja, o judaísmo, que começou com o entendimento de Jeová, o Deus deles, gerou todas essas correntes. Gerou o catolicismo, depois o catolicismo se dividiu com os protestantes, né, os que chamamos de cristãos, no geral, e depois, posteriormente, surgiu, sem ligação com esses aí, o Islã, né, com uma outra interpretação. Mas outra interpretação do mesmo Deus. Essas 4 correntes religiosas, não são 4 religiões, essas 4 correntes religiosas originárias de uma mesma religião, foram que se associaram fortemente na história da humanidade com violência religiosa, com intolerância religiosa. E tudo baseado na visão inicial delas, na qual Deus se pronunciou a ele, Jeová, se pronunciou de forma que ele era o único, que todos deviam louvar a ele e que deviam abandonar e não podiam se ligar a qualquer outro das formas anteriores. E esse tipo de abordagem foi o que prosseguiu ao longo da história e gerou de forma diferente, cada uma delas se alternando nessa questão de intolerância. Os judeus, eles viam na religião, é muito interessante ver essa visão dos judeus. Eles eram 12 tribos que foram escolhidas por Jeová, ou seja, veja bem, visão deles, Deus escolheu 12 tribos, eles diz que vocês são os meus preferidos e todos os demais não me interessam. Assim, essa foi a visão de Deus para eles. E baseado nisso, eles conquistaram, pregaram violência, fizeram o que quiseram em nome de Deus para poder se expandir. Bom, posteriormente, Jeová mudou a sua forma de entender o mundo e estabeleceu lá, trouxe através de Jesus o catolicismo, na qual era Deus, paz e amor. E tinha espaço para todo mundo, entendimento para todo mundo. Os católicos. Porém, os católicos, na sua forma de expansão, passaram a fazer uma expansão na qual eles não toleravam as outras demais religiões. Ou seja, iniciando com Constantino, que não se limitou a estabelecer que o Estado a religião do Estado era o catolicismo. Ele estabeleceu que a religião do Estado era o catolicismo e as demais todas eram proibidas, não podiam ter mais outras religiões. Isso perdurou. Os católicos, onde foram, eles expandiam em parte pela questão das próprias virtudes da religião, que eles traziam a mensagem de Jesus, a mensagem católica, é uma mensagem de coração, uma mensagem importante, mas junto da mensagem da parte religiosa tinha a parte política que afastava, expurgava e rejeitava as demais religiões. Quando os protestantes surgiram, eles também fizeram a mesma coisa. Na Alemanha, para que o protestantismo pudesse ser espalhado, houve um acordo do Calvino com o governo alemão que proibia a prática católica. Ou seja, o protestantismo se expandiu primeiro proibindo os católicos e só permitindo os protestantes. Mais tarde, o Islã, a mesma coisa, e com uma outra característica, né? Quando o Islã se manifestou, segundo eles, através do profeta Muhammad, que recebeu a religião, segundo ele, de um anjo, né, noites lá no deserto, mais ou menos em 613
depois de Cristo, pode estar enganado, acho que essa foi a data, 613 depois de Cristo. O Islã também unificava todo mundo e o profeta Mohammed procurou implantar a religião para todo mundo. Ele chegava. Havia, o islamismo pode dizer que havia uma certa tolerância do Islã com outras religiões, mas você tinha que, se você quisesse praticar outra religião, você poderia, contanto que você pagasse por aquilo, e você, sendo um muçulmano, você teria muito mais direitos, de modo que as pessoas, para manter uma outra prática religiosa, ficava um pouco cara, elas acabavam se resumindo lá. Houveram guerras políticas em torno disso, mas o resultado é que a corrente abraâmica foi aquela que dominou esse contexto religioso e estabeleceu essa coisa de intolerância religiosa fortemente. Eu vou dizer que foi, não quero aqui afirmar que foi só o único, mas quero dizer que para nós ocidentais e dentro do que a gente vê de história, esse conjunto de religiões e a sua forma de ver a relação entre as pessoas e Deus levava a essa abordagem que eles fizeram. Eu queria também lembrar de a parte de intolerância religiosa, ela surge também em um momento em que você tem um conflito na sociedade entre o que a gente chama de valores religiosos e valores laicos, né? Você tem as pessoas que não são religiosas, que não são daquela religião, que acreditam que a sociedade deve ser guiada por regras comuns e de bom senso que vão estabelecendo, e você tem um conjunto de pessoas religiosas que entende que a vida delas e de todo mundo que está em volta delas também tem que ser direcionada pelos mesmos princípios. Novamente, a gente tem aí um conflito nessa questão de valores, como hoje em dia a gente vê por aí, né, de violência, aborto, casamento. A gente vê um conflito muito forte entre as religiões abraâmicas, tá certo, né, catolicismo, protestantismo, principalmente os neopentecostais hoje, e a sociedade civil com esse grupo aqui, mas eu quero dizer que também os católicos, né, por aí, também são muito radicais. Eles querem que, eles entendem que aqueles valores que eles aprendem da religião são para eles, são bons para eles, mas também devem ser os mesmos valores para a sociedade como um todo. Então, nessa hora, a gente começa a ter um contexto de intolerância, no que as pessoas começam a recusar a religião e começam a ver a religião como uma coisa ruim na presença, né, junto à sociedade. Então, era isso. Eu queria fazer esse primeiro vídeo falando sobre a questão da multiplicidade, essa visão geral da intolerância nas religiões. Os próximos vídeos eu vou falar sobre aspectos específicos da nossa religião Yorubá e aspectos de intolerância das outras religiões com essa religião, tá certo? Espero que vocês tenham gostado desse. Não deixe de ver os demais, que eu vou abordar questões mais específicas.